Às vezes os pais escondem umas coisas aterrorizantes dos próprios filhos, viu? Esse cara conta que os pais dele sempre deixaram claro pra ele que ele era filho único e sempre seria assim. Ele acreditou, afinal, não teria motivos pra os pais mentirem pra ele e ele amava eles demais, até que ele acabou descobrindo uma coisa meio que sem querer. Relata que desde que ele tinha 2 anos de idade, ele ouvia barulhos estranhos vindos lá do porão. E quando ele ia perguntar aos pais, eles diziam, principalmente a mãe dele dizia, que é porque tinha um ser lá dentro que protegia todo mundo daquela casa. Ele não sabia se a mãe contava aquilo pra assustar ele, mas se ela contava, ela fazia muito corretamente porque ele ficava extremamente assustado. Fora que isso fazia com que ele tivesse o mesmo sonho sempre, que era que ele estava deitado, chegava um monstro, pegava ele, colocava dentro de um saco e levava até o porão. E nisso ele acordava e pronto. Os barulhos vindos lá do porão, ele também ouvia frequentemente barulhos de correntes vindos de lá, como se tivesse alguma coisa presa tentando sair. Outra vez ele conta que era aniversário do pai, o pai dele acabou bebendo demais e esquecendo de trancar a porta do porão. Quando o filho, vamos chamar ele de Pedro, começou a ouvir aqueles barulhos frequentes lá do porão e notou que a porta estava destrancada, ele foi avisar o próprio pai, mas o pai estava desmaiado no sofá. Muito com isso, então foi pro quarto dormir. No meio da madrugada acabou sendo acordado com um barulho de um baque, como se tivesse alguma coisa batendo na parede repetidamente. E esse barulho ficava cada vez mais alto, como se tivesse alguma coisa dando pancada na parede, assim, muito forte, ficando cada vez mais alto. Ele ficou muito assustado, até chamou pelo pai dele, achando que poderia ser o pai dele fazendo alguma coisa, mas ninguém respondeu, nem o pai nem a mãe do Pedro. Ele parou e ele ouviu alguém chamando o nome dele, Pedro, uma voz bem rouca. E nisso ele ficou tão assustado que ele gritou e desmaiou e não se lembrou de nada do que aconteceu no dia seguinte. Dias e dias e dias se passaram e aconteceu de novo. O pai dele bebeu novamente, desmaiou no sofá. E no meio da madrugada, o Pedro meio que foi acordado de novo por outra coisa ainda mais estranha. Chamando o nome dele constantemente e balançando o ombro para que ele acordasse. Falando, Pedro, Pedro, acorda, levanta agora, vamos, vamos. E quando ele abriu os olhos, ele viu só uma figura escura do lado dele. Ele viu que parecia ser uma pessoa, mas como o quarto estava escuro, ele não conseguiu ver. Mas como ele se assustou, porque a voz era muito rouca, ele deu um grito e nisso o pai dele apareceu e ligou a luz do quarto. O pai dele parecia apavorado, né, falando, o que aconteceu? Ele te tocou? Ele te tocou? Tomou com a cabeça que aquela coisa tinha tocado no ombro dele, o pai dele simplesmente saiu do quarto e trancou ele lá dentro. E o que aconteceu depois disso vai deixar vocês ainda mais chocados.